Irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Queria convidar a igreja a abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Estava até reparando que hoje tem bastante gente aqui com nome que consta em Atos, né? Lídia, Felipe, bem, a benção. Bom, a gente às vezes fica meio nervoso assim, ansioso, preocupado, quando está diante de um momento desse, em outras circunstâncias, e nós costumamos usar palavras ou frases de efeito. Eu sempre fico ligado no culto para saber, né, o que o Espírito diz às igrejas, no caso a igreja, e aí me soou aqui o hino que foi cantado, Brilho Celeste. E depois a irmã Sheila falou de oração, precisamos de oração. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos trabalhar. Eu digo mais ou menos porque a gente começa com um propósito, e depois no meio da mensagem muda, no final não falou nada daquilo que disse que ia falar, né? Então, Atos capítulo 12. Herodes persegue Tiago e a Pedro. E Pedro é livre da prisão. Então, Atos 12. Versículo 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, os irmãos leiam na sua, quem estiver em casa e quem quiser também usar o que está projetado. Então nos fala assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro, então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Último versículo. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, então, vamos falar aqui primeiramente de Herodes. Estava analisando, a Bíblia fala aproximadamente de 4 Herodes. O primeiro foi antes de nascer Jesus. O que Herodes fez de terrível? Ele mandou matar ali as crianças, porque primeiro que ele soube que iriam vir uns magos lá do Oriente, chamou aqueles magos, ficou inteirado do que estava acontecendo. E depois ele falou para os magos: olha, na volta vocês passem aqui, porque eu quero saber onde é que está esse rei, futuro rei, e quero também adorá-lo. Mas era tudo
história, né? E aqueles magos foram avisados e não voltaram para falar com Herodes. Herodes ficou irado e mandou matar todas as crianças daquele período ali. Bom, Herodes, quem era Herodes? Herodes era uma autoridade levantada pelos romanos, que era da área mesmo, porque Herodes não era romano, ele era indumeu. Indumeu era uma região da Palestina que ficava mais ao sul, ali descendente de Esaú, de Edom. Então ele estava ali na Palestina, mas ele não era exatamente um judeu, então ele sofria um certo preconceito ali na Judéia, aquela região da Palestina. E ele se articulou bem ali com os romanos, e os romanos tinham essa prática de botar uma autoridade ali que fosse do meio, mas fosse fiel a eles. Assim como também tinha Pilatos, que era uma outra autoridade, que também ficava por ali, mas Pilatos era mais para a parte política, de segurança, e Herodes era mais voltado, era tipo um elo para administrar o povo no tocante às suas tradições, cultura, religião. Herodes, procurando agradar o povo, reconstruiu o templo, melhorou. O templo já existia, ele reconstruiu o templo, né? Aquele templo de Salomão foi destruído, praticamente, ali na época de Neemias eles reconstruíram, e depois Herodes construiu outro. Então foi o segundo templo. Então, com isso, ele ganhou a simpatia dos judeus, do modo geral. Ele agiu de uma forma política. Tinha até um partido político chamado Herodianos ali, que não tinha nada a ver com Deus. Mas Herodes, ele tinha então essa articulação política, mas ele era um homem muito perverso. Falamos aqui que ele matou as crianças. Os pais de Jesus, avisados por um anjo, foram para o Egito. Quando Herodes morreu, esse primeiro Herodes, eles voltaram então. Eles estavam em Belém, onde Jesus nasceu. Eles foram para o Egito e voltaram lá para a região da Galileia. Jesus era então foi criado em Nazaré, né? Conforme Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí veio o segundo Herodes. Esse segundo Herodes, o que nós lembramos dele? Ele mandou degolar João Batista. Ele cometeu várias coisas ruins ali e teve a oportunidade de julgar Jesus, mas ele não se interessou. Ele viu que Jesus não tinha nada para oferecer para ele, ao contrário da igreja, que está preocupado com esse brilho celeste. Nós queremos isso, brilho celeste sobre a nossa vida. Herodes estava preocupado com a administração dele ali, continuar no poder, se perpetuar no poder e administrar aquela situação. Viu que Jesus não ia ajudar e devolveu para Pilatos. Aí Jesus é crucificado e esse Herodes morre também. Aí depois nós temos o Herodes da época agora esse Herodes, parece que é o terceiro Herodes, ou quarto, já me confundi, a gente sobe aqui e mistura tudo, né? Então, esse Herodes, o que ele fez? Ele matou Tiago, o irmão de João, né? Lembrando que tinha o Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola. Tiago, né? Tinham 2 discípulos, esse aqui era o irmão de João, e ele foi então o primeiro dos discípulos a perecer. Interessante que um irmão foi o primeiro, Tiago, e o outro irmão foi o último, lá na ilha de Patmos. Então Herodes era tudo isso. Depois teve um outro Herodes que ele morreu comido de verme, foi esse, né? Ele matou Tiago e depois ele morreu comido de verme. Então a gente está mostrando o que são as autoridades, Pilatos, Herodes, mas nem todas as autoridades são também assim. A gente lembra de Faraó, o próprio Faraó acolheu José, depois teve outro Faraó que foi terrível, também mandou matar a criança. Temos o próprio Nabucodonosor, que deu espaço para Daniel, o rei Dario, o rei Ciro, que foi usado por Deus para levar o povo de volta para Jerusalém, e Assuero, que colocou Esther como rainha ali da Pérsia. Então nós temos vários tipos de autoridade, e a sociedade é isso, a sociedade fica debaixo desse governo. Mas nós queremos, na verdade, o governo
de Deus na nossa vida, porque é esse governo que realmente vai nos trazer alegria. O pastor Heraldo falava sobre alegria hoje, né, na EBD, não sei como é que foi aqui embaixo, mas lá em cima estava muito bom. Então ele falando de alegria, então é essa alegria desse brilho celeste. Saulo estava transpirando ódio para prender todo mundo e ver aquele brilho celeste, ele caiu em terra e a partir dali ele viu quanto valia padecer pelo nome de Jesus. E o povo de Deus vivia então outra situação. Nós estamos aqui nos localizar geograficamente, nós estamos na Judéia, na Palestina, em Jerusalém, onde era o reino de Judá, e nós temos os judeus, mas todo tipo de judeu. Tinha o judeu que se converteu a Jesus, caso de Pedro, Paulo. Tinha o judeu que era pagão, aquele, por exemplo, que fazia parte desse partido herodianos, eles não tinham nenhum compromisso. E tinha o judeu que seguia o judaísmo religioso. É o que existe hoje em dia. Nós temos aqueles que creem em Jesus, a igreja, nós temos os religiosos, né? E a gente tem muito religioso hoje em dia, as pessoas praticam bem, as pessoas têm uma cartilha a seguir, e nós temos aqueles que não querem compromisso nenhum. Então nós vivemos num mundo também bem eclético, bem variado, gosto para tudo, todo tipo de governo, bom, mal. O que compete à igreja? Compete à igreja discernir o tempo que estamos, ler a palavra de Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, enquanto está perto. A igreja depende disso. E a igreja também, ela tem uma característica, ela começa a incomodar. A gente observa aqui, vindo para a palavra agora finalmente, que por aquele tempo, mandou o rei Herodes, esse rei perverso, prender alguns da igreja para os maltratar. Então veja bem, não era prender porque é uma questão de lei jurídica, não, para maltratar. A intenção era maltratar. Irmãos, a igreja muitas vezes é perseguida, não é porque está descumprindo uma lei, descumprindo algum regulamento, ou causando algum transtorno à sociedade, é só para maltratar. Tem pessoas que têm prazer em maltratar, tem pessoas que se sentem bem em atacar, afrontar, questionar, implicar. Então tem uns verbos assim bem difíceis, né? Mas o mundo é assim, nós vivemos num mundo que nós não podemos estar sempre aéreo, nós temos que estar sempre atento ao que está acontecendo, porque o mundo está querendo o quê? Maltratar a igreja ela incomoda. Então o que ele fez? Ele fez passar o fio da espada a Tiago, e ele então matou a Tiago. E o que aconteceu? Ele viu que isso era agradável. Então a gente pensa que a igreja ia ser perseguida, Tiago era uma referência, seria algo que ia comover os judeus. Pelo contrário, Herodes viu que isso foi agradável aos judeus, e aí ele prosseguiu, tá bom? Então ele está agradando o povo, ele está ganhando ibope, ele prendeu também a Pedro, e era a intenção dele também fazer a mesma coisa com Pedro. E aí no versículo 4, ele prendendo Pedro, ele lançou no cárcere e o entregou uma escolta de 4 homens com a intenção, 4 homens cada escolta, ou seja, 16, para eles revezarem, né, ao longo da noite, apresentar o povo depois da Páscoa. Então ele queria apresentar o povo, ele queria fazer uma média com o povo. E aí a gente começa a imaginar a situação de Pedro. Pedro viu o irmão dele em Cristo, o amigo, sendo morto, executado. Depois Pedro é preso, sabendo que a intenção era a mesma com ele, e ele é jogado num cárcere. A gente pode imaginar como é que era um cárcere naquela época. Hoje já deve ser meio complicado. Imagina um cárcere naquela época. Ontem eu achei que ontem fez muito frio, não sei se os irmãos concordam comigo, mas ontem estava muito frio. Nós participamos de um PGM pelo Zoom e estava todo mundo com o pescoço protegido,
eu já estava querendo ficar meio gripado, então fiz muito frio. Eu imagino como é que é a situação num cárcere, uma situação dessa, uma situação de que o desconforto seja muito grande. Mas a palavra nos fala que Pedro estava guardado no cárcere. Então o cárcere já é bem isolado, cheio de cadeado, cheio de tranca, soldados, escolta. Mas o que aconteceu? Havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então é isso que fazia diferença. Irmãos, o mundo jaz no maligno, né? Eu não quero usar minhas palavras aqui não, mas a gente vê que os valores estão sendo bombardeados, os valores estão sendo minados, mas a igreja não, a igreja ela tem um brilho celeste sobre ela, então ela não se mistura, nas trevas, o que você faz? Você tem uma lanterna, ela te mostra o caminho, então a igreja tem um caminho a trilhar, tem um norte, então ela não se contamina, ou não deveria. Nós procuramos sempre estarmos firmes debaixo do Senhor. Então, e nós temos uma igreja, então, que ora incessantemente. Eu achei interessante que ora incessantemente a Deus. Pô, se ora a Deus, é porque tem outros tipos de oração. A igreja, ela ora incessantemente a Deus. Então, é essa a nossa atuação, a nossa ação. Nós temos um Deus e nós oramos incessantemente a Deus e a favor daquilo que é necessário. Então Deus nos revela aquilo que era necessário. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro fazia o quê? Pedro dormia. Eu ficava assim pensando, eu quando está tudo bem, para eu dormir já é difícil, eu imagino Pedro ali, aquela situação, Pedro dormia. Em outra passagem, Paulo e Silas cantavam. Esse dormir aqui, eu lembrei de Jesus no barco, lá na popa, o barco quase que sendo engolido pelas ondas. Os discípulos foram acordar Jesus, disseram, não te dá que pereçamos, não te dá conta disso. E Jesus estava ali dormindo, tranquilo, porque Senhor soberano, absoluto, detentor de todo o controle e poder, como Jó falava, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Jesus tem um pensamento quanto à sua igreja, vai prevalecer. Então Pedro, corpo como nós, dormia diante de toda aquela situação. Eu imagino até que Deus providenciou que o chão ficasse quentinho, tudo ficasse a favor ali. E ele dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias e mais 2 sentinelas na porta, na altura da porta, né? Fazendo os 4 homens daquele turno. Eis porém que sobreveio um anjo. Aí mais uma vez, um anjo do Senhor. Então, se é anjo do Senhor, porque também tem outros anjos, né? Os anjos caídos. Então, nós temos que ter essa preocupação. O anjo do Senhor é que tem que intervir na nossa vida. Lembramos ali o pai de Sansão, né? Manoá, o anjo se apresentou a ele. Depois o anjo se apresentou a Josué, o anjo se apresentou a Gideão, e agora o anjo se apresenta. Então o anjo veio fazer o quê? Veio intervir. Irmãos, Deus tem intervido em nossas vidas. Nós estamos muito preocupados às vezes, tensos, mas Deus, até pelo momento que atravessamos, né? Guerra, rumores de guerra, multiplicação da ciência, mas multiplicação das pandemias, doença, fome, tudo de acordo com as previsões, mas a igreja está tendo a intervenção de Deus na sua vida. E uma luz iluminou a prisão, então um brilho celeste. Eu entendo que Pedro não tinha celular naquela época, né, ligar a lanterninha, mesmo que tivesse não pode, né, tira. Então foi o quê? Foi uma luz, essa luz foi uma luz celeste, um brilho na prisão. O homem caminha numa prisão, o homem está numa prisão do seu eu, do seu mundo, da sua bolha. A gente ouve falar muito de bolha hoje, nas trevas, mas Deus quer se apresentar com uma luz nessa prisão que o ser humano tem vivido.
Mas me parece que só Pedro teve essa visão, porque a gente vai observar que os soldados nem se emocionaram. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou. Então, às vezes, a luz não é o suficiente. Você está na escuridão ali dormindo, chão gelado, não sei, e a luz acontece, mas às vezes a gente não percebe a luz, não foi o suficiente. Aí o que aconteceu? O anjo tocou em Pedro. Então Deus tem sido misericordioso. Quando Deus tira, os anjos tiram, eu sempre confundo Ló e Jó, né? Parece Ló lá de Sodoma e Gomorra, eles se delongavam. Aí o Deus, sendo misericordioso, os tomou pela mão e puxou para fora da cidade. Então, aqui o anjo está sendo misericordioso, veio a luz, tocou em Pedro e ainda falou. Aí vem a voz, uma terceira ação do anjo, falando assim: levanta-te. E mais uma vez a gente tem que procurar entender as palavras: levanta-te depressa. Irmãos, não há tempo para ficarmos acomodados. Deus tem se revelado. A luz é algo assim muito instantâneo. Às vezes você está num lugar escuro assim, não sabe onde acende a luz, aí dá uma trovoada assim, um relâmpago ilumina, tu vê o interruptor, tu vai ali, acende. Então Deus se revela para que nós venhamos a perceber o que está acontecendo e a fazermos aquilo que temos que fazer. Mas Deus tem tocado em nós, Deus tem falado e Deus tem sido enfático: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos, então a providência de Deus. Então Deus, ele dá uma ordem, mas ele também toma a providência dele. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Então Deus nos chama, nos dá uma ordem, mas depois não nos abandona. Ele continua nos orientando. Deus não tem nos deixado órfãos, Deus tem nos dado orientações. Cinge-te, calça-te. Depois fala assim: põe a tua capa e segue-me. 4 ordens, e as ordens todas capacitando Pedro para que pudesse caminhar. O cingir é se vestir ali, botar, né, se ajustar. O calçar, para não andar descalço, machucar. Nós temos uma caminhada. E a capa, o frio, proteger ali. E agora segue-me. Então Deus tem nos preparado. E aí, mais à frente, Pedro saiu seguindo o anjo, mas não sabendo que era aquilo real. Ele achava que era uma visão. Ele estava fazendo, mas achando que era uma visão, tipo a que José, pai de Jesus, teve, outros tiveram. E depois de terem passado a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente. Aí eu sempre brinco, né? Naquele tempo não tinha portão automático. Eu acho que eles não usaram ali o controle remoto, né? Foi o quê? Foi o poder de Deus. Então Deus tem aberto automaticamente os portões que se apresentam diante de nós. E a palavra nos fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então é Deus operando, e nós temos crido nisso, porque a igreja tem se fortalecido nesse brilho celeste, a igreja tem orado, a igreja tem confiado que Deus há de fazer-nos prevalecer diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, porque nós estamos debaixo da orientação de Deus. Então ali o que aconteceu? Pedro saiu, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Tipo assim, se apartou, os irmãos entendem que, em outras palavras, agora é com você. Então tem momentos que compete a nós tomarmos a decisão. Daniel estava lá na Babilônia e assentou no coração dele não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Assentou no coração dele. Outros se contaminaram com as iguarias, mas Deus abençoou e eles, conforme diz a palavra, né, vai ser picado por escorpião, serpente, vai fazer, mas Deus vai livrar. Mas Daniel, ele foi além, ele assentou no seu coração. Então tem hora que nós temos que assentar no nosso coração, nós temos que ter as nossas atitudes. Então Pedro, caindo em si,
Aí Pedro, até então, ele estava sendo conduzido. Aquela luz, foi tocado, ouviu as orientações, seguiu o anjo, viu tudo se abrindo. Depois o anjo falou: agora é contigo. Aí a palavra nos fala que ele, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, Então agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Então foi uma experiência muito forte. Irmãos, Deus tem nos chamado para que nós tenhamos experiências com Ele. Às vezes as experiências parecem algo como que irreal, sonho. Acontece, às vezes é um sonho mesmo. Deus fala conosco em sonho, Deus fala conosco através de uma criança, fala conosco através dos irmãos, falou com Balaão através de um animal. Então Deus é multiforme, Deus tem se revelado, Deus tem falado conosco, e Deus tem usado até a nossa mente mesmo, porque Deus tem nos dado uma capacidade pensante, de analisar, crítica, que nós estamos vendo tudo que está acontecendo, aí à luz da palavra nós vamos sendo conduzidos por Deus, conforme Pedro foi pelo anjo, a fazermos aquilo que é certo, ou seja, sair do cárcere, sair de debaixo da mão de Herodes e ir para debaixo da mão do Senhor. E aí Pedro cai de si, dizendo que verdadeiramente, aquilo aconteceu. O anjo livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então há uma expectativa a favor da igreja. A igreja vai crescer, o mundo está querendo que a igreja cresça, não, o mundo não quer. A irmã falou aqui do Afeganistão, eles foram expulsos de lá, eles têm dificuldade lá na região ali da Síria, Palestina, toda aquela região, tem vários lugares que têm dificuldade, África, a gente ouve falar de vez em quando, uma igreja queimada. A imprensa não gosta de falar muito disso não, outros segmentos são mortos, eles sofrem, de manhã, tarde e noite, mas a igreja dá um avisozinho às vezes, quando dá. Mas a igreja é perseguida, a expectativa é que a igreja não prevaleça, porque a igreja incomoda, a igreja tem um brilho celeste sobre ela, e o mundo não quer esse brilho celeste, o mundo quer interagir com Herodes, com Pilatos, o mundo quer viver essa situação. E aí o que Pedro fez? Considerando o último versículo, considerando ele a sua situação. Então, irmãos, fortalecendo o que nós falamos, Pedro estava o quê? Estava pensando, raciocinando, Então nós temos que pensar também, nós temos que considerar a nossa situação. Não, deixar com Deus, tudo é Deus. Olha, o anjo se apartou, o anjo deixou você se apartar, que eu digo assim, olhar de longe, Igual o pai do filho pródigo, ele todo dia olhava para ver se via o filho, e de longe ele via o filho. Jesus também, ele disse para Natanael: olha, antes que você me visse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Então o Senhor, Ele trabalha em silêncio. Às vezes nós achamos que Deus não está conosco, mas Ele está ali nos vendo, só que Ele quer ver a nossa situação. E Pedro começou a analisar, ele achava que era uma visão, depois ele entendeu verdadeiramente que Deus estava atuando ali, era algo realmente real, e depois ele, considerando a sua situação, qual foi a posição dele, qual foi a conduta dele, ele resolveu, versículo 12, ir à casa de Maria, porque a casa de Maria aqui era onde estava a igreja reunida. Irmãos, hoje a casa do Senhor é um lugar onde nós buscamos estar fazendo o quê? Reunidos, buscando a comunhão. É aqui que nós vamos orar, é aqui que nós vamos exercer a comunhão. E a igreja, pelos meios tecnológicos, nós temos até estendido isso. Nós temos os grupos que trabalham através dos pequenos grupos, multiplicadores, a gente interage ali. Ontem nós estávamos com um que tinha gente lá do Ceará, a Jeane de São Paulo normalmente participa. Então, a nossa preocupação é estarmos numa casa que invoca, que busca a Deus. E Pedro, considerando a sua situação, irmãos, a nossa situação é a seguinte: nós precisamos de Deus, nós precisamos quando eu digo casa de Deus, da igreja, nós precisamos estar enxertado no corpo, porque se não estivermos enxertados, o que vai acontecer? Vamos morrer. Se você tirar um pedacinho do dedo aqui
ele vai apodrecer. Então nós temos que estar no corpo. Então aqui é uma atitude física, muitos não podem fazer isso. O Joffre agora não está podendo fazer, mas são situações pontuais, e Deus entende. Pedro não estava podendo estar ali junto, mas Deus moveu tudo para colocar Pedro ali. Então Pedro, considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Esse João é o João Marcos, que é o Marcos, esse que escreveu o Evangelho de Marcos, Marcos que abandonou Paulo e Barnabé, mas depois, e Paulo se aborreceu com ele, mas depois Paulo disse que ele era muito importante. É a igreja, irmãos. Então, ele foi à casa de Maria, a mãe de João, Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre esses livramentos, porque nós hoje em dia, a gente chega em casa, eu agora estou aposentado, mas quando eu estava na ativa, eu chegava em casa, guardava o carro, mais um dia eu sobrevivi. Às vezes eu chegava com um arranhado no carro, não, mas arranhou só um pouquinho, mas era uma luta. Então nós vivemos precisando de livramento o tempo todo, livramento contra a enfermidade, livramento no campo financeiro, livramento na caminhada espiritual, porque nós estamos no deserto, nós estamos caminhando em situações adversas. Então nós precisamos, e Deus está sempre operando, mas também nos deixa analisar e considerar e tomar as nossas decisões. E que Deus sempre coloque no nosso coração, buscarmos estar conectados, juntos como igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vi o pastor Ezé.